Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhores, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Estamos ainda nesta grande festa da Páscoa de Nosso Senhor, que precisamente por ser tão importante não está circunscrita ao domingo da ressurreição, mas prolonga-se ao longo de toda esta semana também dita da oitava da Páscoa, e de algum modo até continuamos a celebrar a ressurreição de Cristo durante 50 dias, porque só ao fim desse tempo é que se termina este tempo pascal com a também grande festa da vinda do Espírito Santo, a festa do Pentecostes. E ao longo desta semana, como já teremos reparado, todos os textos do Evangelho nos recordam as diferentes aparições de Jesus ressuscitado. E talvez aquela que nos é descrita com mais pormenor é a que São Lucas refere no capítulo 24 do seu Evangelho e que diz respeito àqueles 2 discípulos de Emaús. Já temos ouvido nos dias anteriores algumas partes desse relato, que por ser tão longo está distribuído ao longo de vários dias. Sabemos até o nome de um dos 2 discípulos, Cleofas, não sabemos o nome do outro, não chegou até nós, e sabemos que de facto eram 2 cristãos que, ao ver que Jesus tinha morrido, que já tinham passado 2, 3 dias, decidiram dar por terminada a sua aventura cristã e por isso regressavam à sua terra. Supõe-se que eram naturais de Emaús. E é precisamente quando para lá se dirigem que encontram Jesus, que conversam com ele, mas não são capazes de o identificar, mesmo quando com ele falam dele e até da sua paixão e da sua morte. Sabemos até que foram uma longa conversa, Nosso Senhor chamou-lhes a atenção para a falta de razão daquele seu desânimo, porque tudo aquilo que tinha acontecido, embora de facto tão doloroso, tinha já sido previsto pelos profetas e, portanto, não tinham nenhuma razão para desanimar, antes, pelo contrário, deviam-se ter sentidos confirmados na fé. Mas já se vê que talvez tivessem pouca formação ou talvez fossem muito impressionáveis. O que é certo é que precisaram que Nosso Senhor lhes desse essa lição e para que compreendessem o sentido profundo de tudo aquilo que estava a acontecer. Muitas vezes também acontece connosco, às vezes vemos as coisas à superfície e parece-nos que são coisas más, tem momentos em que Nosso Senhor nos abandonou, momentos em que esqueceu-se de nós. Se aprofundarmos um pouco mais, descobrimos que não, é uma graça que o Senhor nos concede e que mesmo aquilo que nos pode fazer sofrer traz consigo uma bênção, é também uma ocasião para nos unirmos mais a Nosso Senhor e para progredirmos na nossa vida espiritual. Sabemos que foi já ao fim do dia que, quando o Senhor partiu o pão, então eles sim reconheceram que estavam com Jesus e ficaram, de facto, tão contentes que decidiram regressar imediatamente a Jerusalém para darem essa boa notícia aos apóstolos. E é precisamente desse regresso que nos fala o Evangelho de hoje. Enquanto eles, os discípulos de Emaús, falavam nisto, apresentou-se Jesus no meio deles, já dos apóstolos, e disse-lhes: a paz seja convosco. Mas eles, turbados e espantados, julgavam ver algum espírito. Jesus disse-lhes: porque estáis perturbados, e que pensamentos são esses que vos sobem aos corações? Olhai para as minhas mãos e pés, porque sou eu mesmo, apalpai e vede
porque um espírito não tem carne nem ossos, como vós vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, mas não acreditando eles ainda, e estando fora de si com a alegria que sentiam, perguntou-lhes: tendes aqui alguma coisa que se coma? Eles apresentaram-lhe uma posta de peixe assado e um favo de mel. Tendo-os tomado, comeu-os à vista deles. Depois disse-lhes: isto é que eu vos dizia, quando ainda estava convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Nosso Senhor aparece aos apóstolos, pouco depois da chegada dos discípulos de Emaús, que já lhes tinham dado essa boa notícia, e não foram os primeiros que o fizeram, porque sabemos que também Maria Madalena e as santas mulheres também já lhes tinham dito o mesmo. Aliás, depois o Senhor até censurará aos apóstolos a sua demora em acreditar na sua ressurreição, que o próprio Cristo tinha profetizado que iria acontecer no terceiro dia da sua paixão e morte na cruz. Às vezes que eles tinham essa resistência que para nós foi muito benéfica. Porquê? Porque se tivessem acreditado logo, se calhar nós hoje pensávamos que eles teriam sido um bocadinho ingênuos, ou que lhes tinha faltado espírito crítico, ou que não eram pessoas muito conscienciosas, ou que não tinham uma mentalidade científica, ou que eram um pouco ingênuos, ou um bocadinho simplórios até. Por isso a dúvida deles resolve as nossas dúvidas, eles anteciparam-se a nós e o próprio Senhor deu-lhes razões suficientes para que eles pudessem acreditar. Podia ter dito: vocês acreditam muito bem, se não acreditou, o problema é vosso, quer lá saber, não é? Eu já fiz muito, morri na cruz por vocês, ressuscito, já vos tinha dito que ia aparecer, se não acreditam, paciência, o problema é vosso, não tem mais que fazer. Mas não, Nosso Senhor apareceu muitas vezes. São Paulo até diz que chegou a aparecer a 500 cristãos de uma só vez, portanto, de facto, não é uma coisa de pouquinhos, não, foi uma coisa multitudinária, pelo menos nessa ocasião, não é? E apresentou-se até de muitas formas diferentes, em muitos sítios diferentes, para que ninguém pudesse dizer que era uma alucinação coletiva que eles tinham tido, ou coisa do género, não é? E neste caso até Nosso Senhor mostra-lhes as mãos e os pés, não é? E até os convida para tocar nas suas mãos e nos seus pés. Outro tanto fará com Tomé, também dirá: põe as mãos nas minhas chagas e não sejas incrédulo, mas crê. Aliás, o próprio Tomé tinha dito isso, que se não tocasse nas chagas, para ter a certeza que era o mesmo corpo que tinha estado crucificado, não acreditaria. E é importante para nós também termos esta consciência de que a nossa fé é razoável, que acreditamos, sem dúvida, porque Deus nos deu essa graça, mas também temos razões para crer. Aliás, não se pode ter fé se não se for inteligente. Uma pessoa estúpida não consegue ter fé porque não percebe as razões que sustentam a nossa fé. Não são certamente o seu fundamento, mas a fé pressupõe a razão. E por isso mesmo Nosso Senhor achou que podia e devia dar estas razões, estes argumentos, para que fosse mais sólida a fé daqueles que deviam depois dar a conhecer no mundo inteiro a verdade da ressurreição de Cristo, que é também a prova mais cabal da sua divindade. Nosso Senhor até se sujeitou a comer uma posta de peixe assado, né? Se calhar tinha sido mais simpático dar-lhe um hambúrguer ou um pastel de nata, talvez não houvesse, né? Mas enfim, Nosso Senhor até comeu a posta de peixe para que eles vissem que um espírito não come, né? Muito menos peixe, acho eu, né? Mas Nosso Senhor comeu para que eles vissem que não era um corpo aparente, não era uma ilusão. Um corpo aparente não come peixe e uma ilusão também não. E Nosso Senhor veio precisamente para isso, para que eles tivessem essa certeza absoluta e neles nós também pudéssemos ter esta mesma firme convicção. Sabemos também que Nosso Senhor lhes abriu o entendimento para que eles entendessem aquilo que se tinha passado. Também neste tempo de preparação da festa do Pentecostes, podemos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine para que nós também saibamos entender as Escrituras naquilo que Deus nos quer dizer através delas.
Vamos pedir a Nossa Senhora que nos conceda esta graça, ela que nunca duvidou da ressurreição do seu Filho, e vamos pedir também que ela, que é a esposa do Espírito Santo, alcance para cada um de nós a bênção do Paráclito. Dou-te graças, meu Deus, pelos propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.